Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Gente, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter você por aqui. Hoje eu quero tratar sobre o segundo pilar para uma construção familiar eficaz. No vídeo anterior eu falei sobre o primeiro pilar, que é o amor. A Bíblia nos fala que o amor ele cobre multidões de pecados. Então, dentro de uma família é fundamental que haja esse amor. O amor ele também inclui o perdão, a reconciliação. Por isso é um dos pilares de uma construção familiar eficaz. E hoje eu quero tratar sobre o segundo pilar, baseado em Provérbios capítulo 9, versículo 1, que diz que a sabedoria construiu a sua casa e ergueu os 7 colunas, ou seja, ergueu os 7 pilares. E esse segundo pilar que eu quero tratar com vocês hoje é a comunicação. Sim, a comunicação é um pilar fundamental dentro de uma família, em todos os nossos relacionamentos. E aí eu quero perguntar para você, como você tem se comunicado com as pessoas? Como tem sido a maneira que você tem comunicado algo? A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, sobre o tempo, que há um propósito debaixo do céu, um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E a Bíblia diz exatamente nesse capítulo que há um tempo para falar e há um tempo para calar. Mas infelizmente nós, por muitas vezes, não sabemos discernir o tempo certo de falar, o tempo certo de se calar. E aí nós criamos muitos conflitos familiares por falta de sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria construiu. Então, uma família, ela vai sendo construída de uma maneira sólida com sabedoria e colocando esses pilares. Então, a comunicação, ela é fundamental. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 25, verso 11, que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. Então, há uma maneira certa de se falar com as pessoas. Há uma maneira correta de você se comunicar. E muitas das vezes nós nos comunicamos de maneira errada, no nosso tom de voz, não olhando nos olhos das pessoas, falando no tempo errado, determinados assuntos que precisam levar um tempo para ser falado, que precisa de um momento específico, e às vezes porque nós estamos aflitos ou aflitas, a gente quer logo falar, quer logo despejar tudo que a gente está sentindo e não cumpre o propósito. E eu quero já fazer uma pergunta para você. Você é uma mulher roteira? Você é aquela mulher que fala o tempo todo? É aquela mulher que cobra o tempo todo? É aquela mulher que acusa o tempo todo? É aquela mulher que está julgando o tempo todo? É aquela mulher que está discutindo o tempo todo, que ninguém pode dizer nada? Você é aquela mulher que está sempre rodeando para dizer as coisas e tudo que vem na sua mente você lança? Você não para pensar, não para avaliar o que eu vou dizer, a maneira como eu vou dizer, será que é o tempo certo de eu dizer algo? Então, a mulher goteira é aquela mulher rixosa que a Bíblia fala, inclusive a Bíblia diz que é melhor que o marido more no deserto do que com uma mulher que tem esse comportamento. Então, muitos relacionamentos vão sendo desgastados por uma falta de comunicação ou por uma comunicação eficaz. Às vezes as pessoas até comunicam, porque nós comunicamos não só por palavras, mas também por atitudes. Mas eu acredito firmemente, que há uma maneira correta de se falar, há um tempo certo de se falar. Deixa eu te falar uma coisa.
permita a Deus restaurar a tua voz dentro da tua casa. É poderoso quando nós entendemos o tempo certo de falar as coisas, e é poderoso nós esperarmos, sabermos como comunicar, esperarmos o momento certo de falar e como falar. Eu entendo que você pode dizer muitas verdades, mas o segredo está em como você vai dizer essas verdades. Jesus, ele era muito pontual em suas palavras. E tudo que ele dizia, ele captava a atenção das pessoas. Porque ele era muito sábio nas suas palavras. E eu acredito que o Senhor quer derramar sobre nós esse nível de sabedoria, onde nós conseguimos nos comunicar com eficácia, com qualidade. Uma comunicação eficaz, ela tem uma qualidade. Então eu quero te dizer, permita Deus restaurar a tua voz na tua casa, para que quando você fale, as pessoas vão ouvir o que você vai dizer. Isso inclusive em seus relacionamentos. Muitas das vezes nós ferimos o sentimento das pessoas no tom de voz que nós usamos para falar. Nós ferimos o sentimento, às vezes, das pessoas na maneira como nós falamos. Ninguém gosta de que alguém fale com você gritando. Existem determinados assuntos que é preciso olho no olho, existem determinados assuntos que precisam amadurecer e esperar o momento certo. E tem coisas que nem precisam ser faladas. Entre o que a pessoa te diz e entre o que você vai dizer tem um espaço. E você decide como você vai responder. Deixa eu te falar outra coisa. Você não tem controle, não pode ter o controle sobre a atitude das outras pessoas. Você não pode ter controle na maneira como as pessoas vão falar, mas você pode ter controle na maneira como você vai reagir. Você não pode ter controle sobre as outras pessoas, mas você pode ter o controle de si mesma, e é o mais importante. Eu acredito que todos nós somos seres humanos em construção. E talvez você diga assim, mas o meu jeito é esse, eu sou assim, o que eu tiver para dizer eu digo logo, e problema de quem vai ouvir. E não é bem assim, porque a Bíblia diz também, no capítulo 13 de Provérbios, versículo 3, o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. E é isso que acontece quando nós falamos demais. Nós vamos nos arruinando. Olha, eu demorei um tempo para amadurecer nessa questão e continuo buscando de Deus porque não é fácil. Até porque, meninas, nós que somos mulheres, temos esse período hormonal que mexe muito com a gente. Às vezes a gente está estressada, às vezes a gente tem aquele dia que a gente não tá legal, não tá para ouvir desaforo, tem aquele dia que a gente está mais sensível, que qualquer palavra já nos atinge, mas é preciso nós buscarmos em Deus esse equilíbrio e essa sabedoria. E pensar, é necessário responder? Será que esse é o momento de eu dar uma resposta? Será que esse é o momento certo de eu tocar nesse assunto? Então eu vou para Deus, eu vou buscar o controle emocional, eu vou buscar me avaliar, eu vou buscar ver realmente se aquilo que eu vou falar não vai estar denunciando sobre mim. Porque muitas coisas que nós falamos para o outro denunciam muito sobre nós. Então, muitas das vezes eu faço essa autorreflexão e antes de eu conversar algo com meu marido, eu vou para Deus e digo, Deus, me mostra onde é que eu estou errada. Me mostra onde é que eu preciso melhorar. Será que isso que eu estou pensando em falar não é sobre mim mesmo? Não sou eu que estou precisando refletir e mudar em algo? E às vezes Deus vai ministrando. Então eu levei um bom tempo e eu tenho essa prática aqui dentro da minha casa. Meu marido é testemunha disso, que eu não falo de qualquer jeito, eu não falo toda hora, eu pondero as palavras, eu busco o momento certo. Eu até ministrei no vídeo anterior sobre a questão da mesa. E aqui em casa nós temos tido momentos maravilhosos à mesa, porque a gente termina a refeição e a gente fica ali conversando por horas e vai fluindo e Deus vai agindo. E muitas coisas eu esperei o momento certo para falar e foi aceito e cumpriu o propósito. Pense no objetivo, no propósito pelo qual você vai falar algo, no propósito pelo qual você vai comunicar algo. Então, meninas, a minha reflexão de hoje para vocês
é essa. Tome cuidado com as suas palavras, não se arruine e não fira o sentimento das pessoas. Baixe mais o seu tom de voz. Espere o momento certo para falar. E se não for necessário, não fale, porque a Bíblia diz que a mulher, ela ganha o marido em silêncio pelo seu bom procedimento. E muitas mulheres estão perdendo seus maridos por causa de um mau procedimento e por não terem domínio da sua própria língua, por não terem um controle emocional e denunciam mais sobre ele, e vão destruindo seus relacionamentos. Então tome cuidado, espere o momento certo. Talvez sejam coisas que você sabe que está na cara, mas não cabe a você dizer. Quando você fala, você cala a voz do Espírito Santo. Se você permitir que Deus faça por você algumas coisas que cabe a Ele, você vai sentir seu relacionamento fluir. Então, a Bíblia nos diz, isso é uma promessa. A Bíblia diz que o marido é ganho sem palavras, pelo bom procedimento da mulher. Então, qual é a minha parte? É ter um bom procedimento. É, às vezes, precisar calar e deixar que o Espírito Santo, porque cabe a ele, convencer. Eu tenho meditado sobre isso, tenho dito que a língua, ela não tem o poder de convencer ninguém. O poder que a pessoa que foi dado, o poder que foi dado foi ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo de Deus foi dado o poder de nos convencer dos nossos pecados. Então não é a minha língua que vai convencer. A minha língua às vezes eu uso para ferir. A minha língua às vezes eu posso estar usando para machucar as pessoas e estar usando de forma errada. Eu tenho dito que a língua é uma arma que muitas das vezes destrói nossos relacionamentos se nós não buscarmos sabedoria. Então, vamos buscar em Deus esse equilíbrio, essa sabedoria de usar a palavra certa no momento certo, discernir os tempos, o tempo de falar e o tempo de calar. E que Deus possa derramar essa sabedoria sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Tchau, tchau.